Quem somos nós hoje? Essa é uma das grandes perguntas que Foucault e outros muitos filósofos farão e tentarão, em alguma medida, responder ao longo do século XX. É claro que encontrar uma resposta segura para essa questão não é uma tarefa fácil, mas sem dúvida nenhuma, a filosofia, o pensamento Foucaultiano podem nos ajudar nesse trabalho. Foucault é um filósofo francês que nasceu em 1926 e morreu em 1984. E entre os seus trabalhos, ele deu especial atenção à análise do discurso. Há um livro muito importante que se chama A Ordem do Discurso, onde Foucault vai justamente problematizar essa questão. Então, a questão básica consiste em compreender como que o discurso circula na sociedade e como que eles nos atravessam, como que os discursos nos atravessam, nos perpassam e nos produzem. Em que medida nós todos não somos hoje produtos decorrentes de um processo discursivo que foram nos atravessando, nos convencendo, nos seduzindo, nos formatando. Portanto, para que exista a liberdade, para que o sujeito possa ser livre, ele precisa aprender a fazer uma análise dos discursos e tentar descobrir o que está escondido, o que está oculto, aquilo que nem sempre é aparente no discurso. Não há discurso neutro, essa é a tese do Foucault. Todo discurso tem uma intenção. O discurso circula, nos perpassa, nos atravessa com uma intenção. Por isso é importante pensar quais são os discursos que circulam por aí a respeito da mulher, a respeito do negro, a respeito do indígena, a respeito do imigrante. O que nós falamos sobre essas pessoas? O que nós falamos sobre o homem em si? Que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar, que a mulher é o sexo frágil. Veja como esses discursos vão criando realidades e vão determinando papéis sociais, que muitas vezes não condizem com a realidade, que muitas vezes se tornam opressores. O próprio Foucault, que era homossexual, teve que enfrentar o discurso heteronormativo, que dizia que o normal era ser heterossexual. Teve que enfrentar esse discurso, que era inclusive reproduzido dentro da sua própria casa, enfrentar esse discurso para poder ser quem ele era, para poder ser livre. Então, veja, a análise do discurso é fundamental para que nós possamos preservar a liberdade. Essa análise do discurso que o Foucault propõe se dá na França, sobretudo da década de 60, quando na década de 60 havia uma série de manifestações sociais que vão perpassar aí quase toda a década de 60, havia uma certa insatisfação social com relação aos valores da época, ao modelo de mundo, ao tipo de vida que o francês estava levando. Essa insatisfação, esse desconforto que estava incomodando os franceses, teve seu ponto alto na década de 60, no final da década de 60. Em 1968, em maio de 68, quando uma série de estudantes organizaram alguns protestos que tiveram a adesão popular, várias categorias se uniram a esses estudantes e o resultado foi uma greve geral que parou Paris e parou praticamente todo o país. A França começa a repensar a sua experiência de mundo. Será que os nossos valores, o nosso modo de ser faz sentido? Veja, havia na França uma certa crise existencial. Não é à toa que é nessa década que o existencialismo sartriano ganha força, ganha destaque, porque está dialogando com esse momento histórico. É nesse momento que Foucault e outros intelectuais começam também a fazer uma análise a respeito do seu modo de ser no mundo. Será que a função do filósofo, do intelectual,
é ficar na academia, na biblioteca, na universidade, produzindo conhecimento teórico apenas? Ou será que o intelectual, o filósofo, pode ter um protagonismo mais prático, pode contribuir de forma mais incisiva com a transformação social? O Foucault, o Sartre, Simone de Beauvoir, eles começam a se colocar essas questões até que eles decidem sair do espaço acadêmico, sair da sala de aula e ir para a rua, levar essas reflexões para a rua e, em alguma medida, provocar a reflexão, fazer com que as pessoas pensem a sua experiência de mundo, o seu modo de ser no mundo. E é nesse sentido que, entre outras contribuições, o Foucault ele vai nos ajudar nesse espaço a pensar os discursos, sejam eles políticos, religiosos, sociais, não importa, discursos morais, como que esses discursos eles nos produzem, como que esses discursos nos sequestram, nos modelam, nos formatam, nos produzem. A análise que o Foucault faz dos discursos se dá em 3 momentos. No primeiro momento, então, o Foucault ele quer analisar como que os saberes produzem os sujeitos. Então veja como que os saberes, como que as ciências, como que o discurso dos saberes, que em geral, a priori, já é considerado um discurso verdadeiro, porque afinal de contas é um discurso que deriva de um saber, como que esse discurso que deriva de um saber produz o sujeito. Como que o discurso da medicina produz o sujeito, o discurso da psiquiatria, o discurso da psicologia, o discurso da antropologia. Então aqui começa a análise do discurso do Foucault, tentando pôr em pauta o discurso derivado dos saberes. Como que esses discursos nos convencem de determinadas verdades. Por exemplo, na medicina, até a década de 90, dizia-se que a homossexualidade era uma doença, era uma patologia, deveria ser tratada. Veja, esse era o discurso da medicina. Isso criava uma verdade, isso gerava um impacto na vida de centenas de pessoas que eram homossexuais e que se sentiam ou eram vistas como pessoas doentes, porque o discurso do saber era esse. Então notem que é o discurso jurídico que vai dizer quem é o criminoso, é o discurso da psiquiatria que vai dizer quem é o doente, é o discurso da religioso que vai dizer quem é o pecador, e é isso que o Foucault está analisando, como que esses saberes produzem verdades, criam modos de ser no mundo e em nós mesmos, como que nós tentamos nos adequar aos discursos vigentes para evitar a exclusão social, para sermos aceitos pelo grupo social. Em um segundo momento, o que o Foucault faz é analisar as relações de poder que são decorrentes desses discursos que derivam dos saberes. Então, como que se efetivam as relações de poder? Sempre que um saber produz um discurso, esse saber que produziu um discurso convence muitas pessoas, as pessoas convencidas de que aquele discurso é verdadeiro, elas passam automaticamente a tentar convencer outras pessoas e outras, e aí começam as relações de poder. Para Foucault, as relações de poder perpassam todo o corpo social. Todos, sem exceção, são ao mesmo tempo destinatários e remetentes do poder. Não há um ponto de onde o poder emana, o poder circula, o poder nos atravessa, e o discurso ele cumpre com esse papel. Sempre quando há duas pessoas discutindo um determinado tema, há ali uma relação de poder, um tentando convencer o outro, um tentando impor a verdade ao outro. O discurso do médico com relação ao paciente, o discurso do pai com relação ao filho, o discurso do professor com relação ao aluno, o discurso do juiz com relação ao réu. Vejam as relações de poder que perpassam a vida social. Tudo começa lá no discurso. E por fim, em um terceiro momento, Foucault vai analisar os processos de subjetivação decorrentes desse fenômeno discursivo.
como se dão os processos de subjetivação. Porque eu, quando aceito o discurso vigente, acredito que ele é verdadeiro e passo a viver a partir dele, ali se efetiva um processo de subjetivação, um processo de sujeição, de produção de subjetividades, de produção de sujeitos. Olhem que interessante, há um discurso, circula na sociedade, ele é considerado verdadeiro porque deriva de uma autoridade, de um saber. Quando esse discurso atravessa a minha vida, quando ele passa a fazer parte do meu modo de ser, se efetiva ali uma relação de poder. Eu tento convencer o outro a respeito da legitimidade daquele discurso, e à medida em que as pessoas vão se deixando modelar por esses discursos, que nem sempre fazem sentido, se efetiva ali um processo de subjetivação, de produção de subjetividades, de sujeitos. Então você já não é mais você. Você é aquilo que o discurso fez de você. O discurso te produz. E aí o interessante, diz Foucault, é que nasce desse processo todo um sujeito do francês sujet, que significa súdito. Você se torna súdito do discurso. Você quer se adequar ao discurso vigente para evitar exclusão social, para evitar problemas, e aí você deixa de ser um indivíduo. Você já não é mais um indivíduo. Você vive como se fosse um indivíduo, mas não percebe que perdeu a sua individualidade, porque você foi sujeitado pelo ou pelos discursos vigentes. Por isso que é fundamental aprender a fazer uma análise do discurso, para conseguir responder essa pergunta: quem somos nós hoje? Será que nós somos apenas um produto do discurso? Ou será que nós somos realmente quem nós gostaríamos de ser? Por isso é importante avaliar os discursos que derivam dos saberes, o discurso jurídico, o discurso de qualquer área do saber, o discurso moral, o discurso religioso, para tentar descobrir o que está escondido atrás desse discurso. Qual é o sentido do discurso? O que o discurso quer fazer de nós hoje?